Olá, irmãos, graça e paz, como vocês estão? Que a graça do Senhor esteja com vocês, viu? Queridos, eu queria compartilhar com vocês um estudo que o Senhor trouxe a mim. Eu queria que você me acompanhasse, por favor, até o final desse estudo, ele não é longo. Eu acredito que pode nos ajudar muito. Está aqui na leitura de Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou até o versículo 4, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Eu creio que você conhece bem essa história. E é um dos casos na Bíblia, um dos poucos casos da Bíblia em que a sentença veio bem rápida. E isso nos faz pensar bastante sobre o que Deus quer nos dizer com isto. Sabe, esse período, esse momento da igreja naquela época, era um momento de grande perseguição. Havia muito confiscos de bens de muitos irmãos. Então a igreja precisou se envolver financeiramente de forma muito grande, bem presente na vida da igreja. Então muitos vendiam suas propriedades e davam partes ou davam um valor integral delas, né? E o próprio Barnabé havia feito isto, né? E esse casal, que não temos muitas referências dele, a não ser nesse texto aqui, que é Ananias e Safira, sua esposa, eles, por algum motivo, eu não sei, eles eram contemporâneos de Jesus, eu não sei se eles estavam com os discípulos na época de Jesus, mas com certeza eles andaram com os discípulos, viram o que eles fizeram, né? Viram todo o poder de Deus manifestado, a palavra sendo ensinada, a autoridade do Espírito Santo no meio da igreja, né? Eles viram tudo isso, eles presenciaram essas manifestações muito grandes, e se não viram Jesus fazendo o que fez quando estava aqui ainda, eles ouviram isto, né? Então, eles não eram alguém que desconheciam essas coisas. E era uma época de fundamentação da palavra, né? Era uma época em que o evangelho estava sendo levado a muitos lugares, espalhado, né, para muitas nações, estavam, pelo Espírito Santo agora, atingindo outros povos. E Ananias e Safira, por algum motivo, resolveram entrar e mentir. Não sabemos o real motivo da sua mentira. Podemos aqui tentar imaginar alguma coisa que pudesse ter sido, eles talvez quisessem ter algum tipo de pensamentos mais privilegiado a respeito deles pelos discípulos, né? Ser alguém especial para eles, eu não sei. Mas o que é importante saber aqui é que ele mentiu. O que estava por trás dessa mentira, a motivação que Satanás colocou no coração deles, nós não sabemos. Mas o fato foi que ele aceitou mentir. E mentiu. Antes de falar um pouco sobre isso, deixa eu falar de algo que aconteceu comigo certa vez. Eu me lembro que em um ponto da minha vida, eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, como é temer o Senhor? Porque eu lia muito isso na Bíblia. Eu via que nós deveríamos temer o Senhor, e que o temor do Senhor era o princípio da sabedoria, né? Eu entendia que era algo que eu precisava fazer. Eu não entendia muito bem o que era temer, eu pensava que muitas vezes podia ser um tipo de medo que eu poderia ter de Deus, talvez não como o medo que sentimos das pessoas, mas um medo diferente. Então eu perguntei: Senhor, como é te temer? Como é temer o Senhor de fato, né? Eu quero temer, me ensina. E o Senhor falou comigo naquele dia. E ele me disse o seguinte, ele perguntou: Emílio, você sabe quando alguém me teme? Eu disse: não. Ele me respondeu:
é quando seus pensamentos não me traem. Quando não há traição no que eles pensam. Quando eles são fiéis ainda em seus pensamentos. Quando não deixam entrar nada que ele sabe que está contrário à minha palavra. Ele diz que quando agimos assim, nós o tememos. Quando no nosso íntimo, nós já protegemos a palavra no nosso coração para que ninguém a roube. Ele falou, quando alguém vive assim, com os seus pensamentos puros, purificados pela palavra e pelo temor que temos a ela, a palavra que Deus diz, que é o mesmo que temer ao Senhor, então nós o tememos. Foi essa palavra que ele me deu. Sabe, e quando eu leio esse texto, que eu li aqui, de Atos, no capítulo 5, você pode ver claramente que Ananias e Safira não estavam temendo a Deus aqui. Não havia temor nenhum. Por isso mentiram. E a mentira deles foi um erro, no caso deles, um erro fatal. Não é? Eu não acredito que Ananias, quando estava indo para lá, obviamente, ele não esperava que acontecesse o que aconteceu. Ele não esperava que ele não voltaria vivo. Ele talvez estivesse pensando, bom, eu vou lá, vamos combinar aqui, né, como nós vamos falar, nós dois falaremos a mesma coisa, ficaremos, vamos dizer assim, num nível de reputação bom com eles ali, né, e vai dar tudo certo. Eles pensaram, acredito eu, que entrariam lá, contariam sua mentira e depois sairiam sem problema nenhum. Não esperavam de forma nenhuma que morreriam naquele dia. E contaram sua mentira. Sabe, uma das coisas que a mentira faz é debochar de Deus. A mentira debocha de Deus. A mentira despreza a palavra de Deus. A mentira despreza a santidade de Deus, despreza a justiça divina. A mentira desconsidera a presença de Deus. Quem mente não tem consciência da sua presença. Não tem. Então, quando alguém mente, e esse alguém ainda é um cristão, é alguém que ouviu a palavra, ele desconsidera completamente a palavra. Ele desconsidera Deus e a sua presença, como eu falei. Ele não acredita que Deus está ouvindo todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. Ou ele desacredita na sua palavra, de que ele fará o que diz que fará, né? E que os alertas dele na palavra quanto aos erros, quanto aos pecados, vão ter a sua punição. Alguém não acredita que vai ter a punição e então por isso mente. Despreza a palavra, despreza os avisos divinos. Sabe, Deus nos libertou do poder do pecado justamente para fazermos as escolhas certas, porque os resultados de quem peca ainda virão sobre quem peca. Não importa quem seja. A diferença de um cristão que entregou a sua vida a Jesus é que ele tem a liberdade hoje para não pecar. Porque antes ele era escravo do pecado e obrigatoriamente pecava. Mas hoje, libertos do pecado, vivemos para Deus. Então temos a opção de não pecar. No caso aqui, a opção de não mentir. De escolher falar a verdade e viver a verdade. Sabe, quando tememos ao Senhor, consideramos todas as palavras que Ele diz e todos os avisos que vêm dEle. A mentira é algo terrível. A mentira, quando ela entra na vida de alguém, ela tira a originalidade das pessoas. Ela falsifica a sua história. Ela cria um personagem inexistente. Alguém que não existe. A mentira conta histórias fantasiosas. E a mentira afasta a verdade, a transparência das pessoas. As pessoas que mentem, elas não são confiáveis. Elas não merecem confiança. Pessoas que mentem não merecem confiança porque elas debocham também das pessoas. Não debocham de Deus, mas das pessoas com quem estão falando e para quem estão mentindo. Porque elas estão contando algo que sabem que é mentira, mas querem convencer a outra pessoa a pensar que é verdade.
Isso é debochar da outra pessoa, que confia nela, porque não sabe que ela está mentindo, acredita nela. Então esse é desprezar a outra pessoa e debochar dela, fazê-la de tola. Então a pessoa que mente, ela de fato não merece confiança. A transparência é o que devemos ter em nosso coração. A palavra de Deus fala sobre integridade. Davi falava, Senhor, que a minha integridade me proteja. Ele estava dizendo que porque a palavra integridade significa você não trair aquilo que você acredita ser certo. É isso que significa a integridade, você não trair o que você acredita ser correto, ser certo. Quando alguém é íntegro, ele não trai a verdade que ele conhece. Ele pode até não ter acesso à verdade, a toda a verdade, mas o que ele pensa ser verdade, ele não trai, até que a verdade chegue, até que aquilo que ele pensa ser verdade seja corrigido pela verdade de fato. Então ele muda, porque ele é íntegro. A integridade busca a verdade. A integridade, ela vai atrás da verdade. Uma pessoa íntegra, ela não satisfaz com a mentira, muito pelo contrário. Ela despreza a mentira. Uma pessoa íntegra, ela busca e vai sempre buscar o caminho da verdade. Quando não somos íntegros, aceitamos qualquer coisa. Corremos atrás de vantagens. O contrário de integridade é falsidade. Uma pessoa que não é íntegra, ela é falsa. Porque ela negocia, mesmo sabendo que aquilo que ela está fazendo não é correto, mas por causa de alguma vantagem, ela faz. Então ela está sendo falsa, ela está negociando aquilo que ela acredita e traindo aquilo que ela sabe ser certo. Sabe, alguém para mentir tem que trair, ela tem que deixar de ser íntegra. Ela não é íntegra mais. Quando ela mente, ela se torna uma pessoa falsa. E uma pessoa assim não anda com Deus, não pode andar com Deus. Deus não anda com pessoas que mentem. Deus não anda com pessoas falsas. O padrão de Deus é a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O padrão de Deus é a verdade. Então devemos andar na verdade. No mundo que vivemos, as pessoas mentem. Todos mentem. Quando você vê que alguém não tem Jesus, você fala, bom, essa pessoa acho que ela não mente. Ela mente em alguma escala, ela vai mentir. Porque aquela que é escrava do pecado, porque se não recebeu Jesus, é escrava ainda. Em algum momento ou em algum nível ela vai contar uma mentira. E qualquer mentira, qualquer que for a mentira, não importa o tamanho dela, nem para quem você está contando, ela é contra Deus. Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Ele disse em João, no capítulo 8, versículo 44, falando com os religiosos daquela época. Ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira vem dele, a mentira vem do diabo. E Jesus chamou aquelas pessoas de filhos do diabo, porque justamente andavam na mentira também. Mentiam a respeito de si mesmos, queriam fazer-se parecer para as pessoas algo que eles mesmos não eram, tentando ganhar algum tipo de elogio ou louvor das pessoas. Sabe, isso não tem nada a ver com verdade nem com integridade. E como você viu no texto que nós lemos antes, de Ananias e Safira, alguém pode perguntar, bom, eu já contei mentiras, já vi pessoas contando mentiras também, e elas não morreram. Sim, é verdade. Como eu falei, essa época, ou esse tempo da igreja em que Ananias estava, é um tempo de fundamentação da palavra, em que o evangelho estava sendo difundido e a palavra estava sendo ensinada, Jesus estava aqui. Deus estava se manifestando como nunca se manifestou antes, através de Jesus e da igreja, de Pedro e dos outros. Era um momento em que todas as pessoas viram essa manifestação poderosa acontecendo pela primeira vez, de uma maneira maravilhosa. Errar nessa época significava ou ensinar algo contrário dentro do contexto da igreja, era algo assustador para quem fizesse isto. Eu creio que talvez
A morte de Ananias e Safira aqui é um ensino forte para nós sobre esse tipo de comportamento. A mentira. Sabe, isso nos faz pensar com muita atenção. Por quê? Porque Deus, logo em seguida, depois do pecado de Ananias, deu sobre ele um julgamento, uma sentença, ele morreu. Com certeza Deus não estava querendo apenas mostrar para Pedro o que aquilo, ou que um erro que alguém fizesse causaria, mas que Deus abomina a mentira. Deus abomina a mentira, a falta de consciência da presença divina, o deboche da palavra de Deus diante dele próprio. Alguém que conhece a palavra dele, sabe que ele está presente em todo lugar, nesse caso, presente em nós, inclusive, debocha da sua presença e da sua palavra falando mentira. Mentindo, achando que ele não vai fazer nada, ou que o fato dele ver não altera nada. E que a palavra dele não vai trazer o julgamento, a sentença que diz que traz sobre o pecado. Sabe, muitas pessoas como nós pensam, como a pergunta que eu fiz aqui, pensamos que porque você deve ter mentido algumas vezes e você viu que nada aconteceu, ou porque você conhece alguém que fez isso, que mentiu também, nada aconteceu, então você pensa, bom, eles não morreram, mas sabe que o processo de morte começou neles? Quando você mente e você não se arrepende pela mentira que contou, então um processo de morte já começou a acontecer dentro de você ou dentro dessa pessoa que está fazendo isso. E a pessoa começa a acostumar-se com aquilo. Aquilo se cauteriza dentro dela. E se ela não se arrepender logo, talvez ela não consiga fazer isso a tempo hábil. Talvez ela continue mentindo tantas vezes que a mentira seja algo que ela não consiga mais abandonar. Talvez a vida dela seja uma grande mentira. Tudo que ela fala sobre ela é o que ela gostaria que fosse, não é o que é. Essa é uma de alguns tipos de pessoas que fazem isso, que mentem para se autoprojetar. Inventam muitas coisas a seu próprio respeito para se propagar ou se projetar às outras pessoas da maneira de como elas querem, do que elas acham ser positivo. Outras pessoas que eu já conheci, elas mentem porque elas erraram e não queriam que o seu erro aparecesse. Em vez de falarem a verdade e eliminar isso logo pela raiz, elas agora encobrem o erro com outras mentiras. E isso vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Mesmo que ela sinta-se mal em seu coração, ela prefere suportar isto e continuar mentindo. Mas a solução para todo erro é a verdade. A verdade, ela tira você desse lugar. Quando você fala a verdade, você coloca Deus para trabalhar junto com você, para te ajudar a sair da situação. E quando você mente ou continua mentindo, você simplesmente está cavando um buraco para você mesmo. A morte segue o seu percurso, segue o seu caminho. E você mal sabe o que irá acontecer com você, como eu falei, Ananias e Safira não sabiam que não voltariam daquele lugar vivos. Eles não sabiam. Sabe, quando você mente e quando você não se arrepende e continua fazendo isso, você não tem ideia e nem sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que isso pode trazer para você e quais serão as consequências que virão sobre isto. Queridos, a mentira talvez seja um dos maiores males desse século. As pessoas mentem por tudo. Quando você vê uma reportagem, ela provavelmente está mentindo. As pessoas manipulam uma ou outras, e outras pessoas são manipuladas aqui por causa da mentira. Se as pessoas que têm Deus, porque são tentadas pelo diabo, como Ananias e Safira foram, e ouviram a voz do diabo, e ouvem a voz do diabo, mentem, você imagina aqueles que não têm, aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Eles são escravos do pecado. Quando sentem medo, mentem. Quando querem ganhar alguma coisa, mentem. Quando não querem perder alguma coisa, mentem. Mas conosco,
A igreja do Senhor, a igreja de Deus não deve ser assim. Nós não mentimos por nada. Nós não trocamos nossa integridade por nada. Nossa fidelidade ao Senhor começa naquilo que pensamos. Temos consciência plena da sua presença. Em todo tempo sabemos que Ele está nos vendo. Isso é segurança para nós. Isso é uma alegria para mim, saber que Deus conhece os meus pensamentos, Ele conhece tudo, não só o que eu falo, não só o que eu faço, mas Ele conhece o que eu penso. Sabe, antes mesmo que os pensamentos venham para mim, que as minhas motivações venham em minha mente, o Senhor já conhece. Ele conhece. Isso para mim é uma segurança tremenda. O meu Pai me conhece bem, eu quero mesmo que Ele me conheça, porque eu quero que Ele me corrija em coisas que eventualmente eu pense que estou certo. Eu não estou mentindo, você pode não estar mentindo, mas você pode estar seguindo de forma íntegra alguma verdade que na verdade é um engano, mas você pensa que é verdade. Mas que Deus que te conhece pode corrigir você e ajudar a você, dirigindo você à verdade. E se você é íntegro, quando você sabe que o que você está seguindo não é a verdade, você muda. Porque, como eu falei, a integridade, ela busca, ela tem a verdade como um padrão. Ela busca a verdade. E esse é o padrão do cristão. Viver a verdade. Ser íntegro. Ser honesto. Ser justo. O que foge disto se distancia de Deus. Se distancia da palavra dele. O que foge disto é mentira. Não é verdade. E como vimos, Deus abomina a mentira. E aquele texto que nós lemos de Atos deve ser para nós um grande exemplo de como Deus abomina a mentira. E ele disse, aqueles que mentem, aqueles homens que se julgavam ser de Deus, que eram religiosos da época, diziam, nosso pai é Abraão. E então Deus é nosso pai. E Jesus disse, não. Porque vocês, ele estava querendo dizer, porque vocês mentem. Vocês não são verdadeiros. Vosso pai é o diabo, porque nunca se firmou na verdade. Porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Quando mentimos, não dizemos que Deus é nosso pai. Mas o padrão, a vida que eu vivo aponta, o padrão de vida que eu vivo aponta para quem eu sirvo. A forma de vida que eu vivo, nos meus pensamentos, na minha atitude, na minha boca, aponta para aquele que eu estou servindo. Quando você é honesto, quando você é transparente, quando você é íntegro, você é verdadeiro. Isso aponta para Deus, aponta para o Senhor, mostra que você o serve com todo o seu coração e com todas as suas forças, que você não tem medo de consequências de pessoas por falar a verdade, por ser verdadeiro. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz, como eu falei aqui, que o que liberta as pessoas é a verdade. Fique livre por andar na verdade. A verdade que você ouve da palavra de Deus e que você coloca no seu coração, que você coloca ricamente dentro de você, para vivê-la e para andar nela. Recuse deixar o diabo tentar você. Não seja tentado por motivações diabólicas. Não deixe ele colocar as ideias e os planos dele na sua cabeça e no seu coração. Como Pedro perguntou para Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração com essas coisas? Não deixe o diabo fazer isso com você. E se você conhece alguém que ele está usando dessa maneira, também ajude essa pessoa. Porque a mentira vai trazer morte. A mentira traz morte. A mentira traz morte. Há pessoas que, em nome de Deus, falam que Deus não está dizendo. Tem gente trazendo palavra para pessoas que Deus não disse, e ela sabe que Deus não disse. E sofrerão pena disto. A verdade do Evangelho é uma só. A palavra de Deus diz qual é o caminho que devemos andar. E andar nele não é uma opção para nós. É o único caminho para quem quer caminhar com Deus. É andando na verdade, andando na palavra. Amém, queridos? Que nós todos
que conhecemos a palavra de Deus, honramos ao Senhor com a verdade em nossa mente, em nosso íntimo, em nosso coração. Que sejamos transparentes, que as pessoas que nos conhecem sabem que nós somos iguais na frente dela e longe dela. Quando você está perto e quando você está em casa ou em qualquer outro lugar. E quando você está vendo uma televisão, ou quando você está diante de um computador, ou em qualquer outro lugar, que os teus olhos louvem ao Senhor, com aquilo que você vê. Adore o Senhor e não deboche dele. Que os teus pensamentos e as motivações que estão por trás dele, quando você está olhando as coisas, ou pensando sobre pessoas, que seus pensamentos louvem ao Senhor e o adorem. Lembrando sempre que ele está dentro de você e que ele compartilha dos mesmos pensamentos. Você pode adorá-lo com a maneira de como você pensa. Você não adora somente como você fala, você adora como você pensa e como você age. Porque isso é fidelidade, isto é temor, isso é de fato servir a Deus de verdade e não de forma falsa, mas verdadeiramente. Não sejamos como Ananias e Safira, que simplesmente ignoraram Deus, ignoraram a sua presença, ignoraram sua palavra e seguiram em frente com a mentira. Mas viram de forma fatal e terrivelmente dolorosa a verdade se cumprindo na vida deles, porque resolveram ignorar Deus ou ignorar os seus avisos. Mentira é do diabo, verdade é de Deus. Se você é de Deus, que você seja íntegro, verdadeiro, honesto e justo, transparente em tudo que você fizer. Amém, meu querido? Querido, foi um prazer poder falar com você. Eu gostaria de orar com você. Feche teus olhos onde você estiver e vamos orar. Meu Pai querido, meu Senhor, ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença em mim. Tenho consciência dela. Tenho consciência da Tua presença todo o tempo em minha vida, em minha mente, dentro de mim, no meu coração. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece o meu andar, os meus pensamentos, o Senhor conhece bem. Nada está oculto diante do Senhor. Isto para mim é uma segurança. Oh, Senhor, como é segurança para mim. O Senhor pode me ajudar porque me conhece muito bem. Pode me corrigir de coisas que eu não sei que estou errado, mas penso que estou certo e o Senhor pode me corrigir por causa da minha integridade. Obrigado, Senhor. Eu oro para aqueles que estão vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra. Abre os olhos deles, Senhor, para que possam enxergar também, enxergar o que estou falando, enxergar a revelação com os olhos da fé, com os olhos que o Senhor está abrindo agora, os olhos espirituais. E entenderem que a Tua presença, Pai, é real. E terem consciência 100%, Pai, total da Tua presença em todo o tempo com eles. Para nunca, Senhor, nem em seus pensamentos o traírem. Para andarem, Senhor, em temor, reconhecendo, Pai, que tudo que Tua palavra diz, tudo que Tua palavra alerta, todo pecado que a Tua palavra nos manda não cometer, tem a sua penalidade. Trará consigo o dano que Tua palavra diz que trará. Que essa verdade, Pai, esteja tão clara na mente e no coração daquelas pessoas que estão me ouvindo agora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela verdade que podemos andar nela. Somos filhos da luz, somos filhos da verdade. Andamos na verdade. Somos parte daquele que é a verdade. Somos um com Ele. A mentira é do diabo e ele não tem nada em nós. Obrigado, Senhor, porque caminhamos na luz da verdade todos os dias. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça sobre nós,
por aqueles que estão ouvindo, tenham a oportunidade de ouvir e receber do Senhor esta palavra. Obrigado, meu Rei, eu te dou graças e oro em nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi muito bom poder falar com você, espero que você tenha sido abençoado de alguma maneira, não é? E que essa palavra tenha alcançado você. E se você sabe também que ela pode ser útil para alguém, que você faça chegar até ela. Amém, meu querido? Foi um prazer, como eu falei aqui, estar com você e eu volto com você no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com o Senhor. Amém.